2, 1. Tá valendo! Sejam muito bem-vindos e bem-vindas à nossa primeira aula do Revisional Bases de Copa do Careca, comigo, aqui, professor Careca, na Geografia no Comando. É uma alegria imensa estar com vocês. Estão aqui comigo ao vivo, sejam muito bem-vindos. Vou estar muito feliz em recebê-los, estou muito feliz em recebê-los. E você que está no tempo por aí, também sinta-se acolhido, acolhida dentro desse contexto aqui de preparação para essa prova que ainda é um mistério. Pessoal, já começo dizendo, somos nós, hein? Somos nós as cobaias do BASIS. Então, uma cobaia tentar decifrar algo muito difícil, que é entender o BASIS da forma que é. O áudio está ruim. Melhorou agora para vocês? Falando aí. Dei o feedback se o áudio melhorou. Tá ruim ainda? Caramba. Será que o microfone falhou? E agora, pessoal? Melhorou? Não melhorou? Mas está dando para escutar? Está dando para ouvir, acompanhar? Eu acho que eu no microfone. Melhorou um pouco? Então tá bom. Depois vocês vão me dando feedback se não estiver dando para acompanhar, beleza? Algum problema de conexão aqui, e eu não sei o que é, mas tudo bem. Vamos. A gente vai continuando essa falha. Vamos resolver. Mas tudo bem. Vamos lá, então. Pessoal, olha só. Então, nós somos, como eu estava dizendo, cobaias do PASES. Essas cobaias do PASES aí que nós somos, podemos dizer basicamente que. Deixa eu tentar aqui. Agora ficou bom? Melhorou? Ah, eu descobri o que que é. Descobri o que que é, então. Beleza. A gente não tem uma noção do que é a prova do PASES esse ano. A verdade é essa. Por quê? Porque nós não tivemos ainda nenhum PASES 2. Vocês são os primeiros a fazerem o módulo 2 do PASES. Então, nós vamos descobrir como é essa prova. E, na versão anterior do PASES, não foi a Sebrasp quem desenvolveu a prova. Portanto, a gente também não tem uma noção de como ela vai cobrar. Porém, a gente sabe o que será cobrado, quais as temáticas. O que eu fiz, então? Trouxe questões que a própria Sebrasp já trabalhou em outros concursos, para a gente tentar entender um pouquinho de como que ela modela as suas questões. Também vamos trabalhar os principais temas, sabendo que na prova de ciências humanas, nós temos 4 áreas para serem trabalhadas e apenas 12 questões. Isso significa, baseado no que foi o ano passado, e vocês vão lembrar muito bem, que vamos ter 3 questões de geografia, 3 questões de história, 3 questões de sociologia, 3 questões de filosofia, muito provavelmente. Pode ser que alguma questão ou outra, principalmente entre história e sociologia, sejam questões interdisciplinares. Mas, na base, nós vamos ter 3 questões de cada uma das áreas, tá? Beleza?
Pessoal, então vamos lá. Deixa eu só mandar um negocinho aqui. Bora lá. Então, vamos para nossos temas. Galera, se tem uma temática que vai aparecer para vocês em uma das três questões, é a temática de população. Basicamente, o PASES separou 6 temas diferentes para trabalhar para vocês, com vocês na geografia, que são população, migração, globalização, geopolítica, questões agrárias, questões urbanas. Então, eu vou ter ali 6 áreas para 3 questões. Então, o que eu acredito? Nós vamos ter uma questão de população barra migração, que pode ser uma das duas. Nós vamos ter uma questão de globalização barra geopolítica, e aí eu acredito mais numa questão de globalização do que numa questão de geopolítica, e uma questão de ciência agrária barra ciência urbana, né? Espaço agrário barra espaço urbano. Eu acredito numa questão de espaço agrário. Então, pensando assim, eu imagino uma questão de população, aí eu fico na dúvida se seria migração ou população diretamente. A questão de globalização, eu acredito, e uma questão de espaço agrário. Tá? E como que a Sebrasp, que é a banca que faz lá todo o processo seletivo de vocês, ela pode cobrar? Percebam, principalmente, eu acredito que muitos de vocês fizeram o Enem primeiro, vocês vão perceber que Pazes é completamente diferente do Enem. A construção da questão, ela é diferente do Enem. Então, nós precisamos tentar pensar como a banca vai trazer essas questões para nós. Por isso, eu trouxe essa questão aqui para vocês. Olha só essa tabelinha aqui que vem para nós. Um incremento médio anual da população total. Então, percebam aí a variação da população do Brasil entre 1940 e as perspectivas para 2050. Então, percebam que nós vamos até aqui, nessa área de 2010 a 2020, estamos caminhando para o final desse fechamento aqui de 2020 para 2030 e as perspectivas futuras. Houve um período aqui de maior incremento e um período de maior incremento e a questão ela vai pedir para a gente interpretar o gráfico. Vamos para o gráfico, então. O gráfico precedente mostra o crescimento populacional no Brasil a partir dos anos 40 do século passado e as tendências a partir do último censo de 2010. Considerando os gráficos, os dados do gráfico, assinale a opção correta sobre o crescimento populacional. Então, nós estamos percebendo aqui que eles vêm pedir para nós, nessa questão, a análise do gráfico. Qual é a habilidade que eu preciso possuir aqui, então? Eu preciso ter noção de análise de gráfico. Muito provavelmente, então, o que nós vamos precisar? Análise de gráfico, de tabela ou de mapa. Principalmente gráfico e mapa. Na prova, vai aparecer uma questão, pelo menos, com um desses dois elementos. Ou um mapa, ou um gráfico para você interpretar. E vai ser uma questão bem direta, não é uma questão interpretativa como o Enem. O que vocês precisam fazer, então? Ó, virar a chavinha do Enem. Esquece aquele modelinho de questão que o Enem tem com o comando, os distratores, tá? Foquem muito mais na questão direta aqui, ó, uma questão mais conteudista. Assinale a alternativa, olha o comando da questão, assinale a opção correta sobre o crescimento populacional. E aí vem aqui, ó, letra A,
crescimento da população brasileira tende a diminuir no século XXI em razão do aumento da expectativa de vida. Olha só, o crescimento da população brasileira tende a diminuir devido ao aumento da expectativa de vida. Então, eu estou tendo um aumento da expectativa de vida e o crescimento está diminuindo do envelhecimento da população e da queda drástica das taxas de natalidade. Na letra B, o crescimento populacional brasileiro apresenta uma tendência de equilíbrio para a primeira metade do século XXI. No que se refere ao crescimento populacional ao longo do século XX, manteve-se a distribuição equilibrada, houve uma permanência de distribuição equilibrada durante o século XX entre a população urbana e rural do Brasil. Na letra D, na medida em que o Brasil se moderniza, sua estrutura produtiva aumenta-se a expectativa de vida na população brasileira, aumenta bem como o ritmo do crescimento vegetativo. Ou seja, a expectativa de vida aumenta e o crescimento vegetativo também aumenta. Ao analisar o gráfico, nós conseguimos perceber isso acontecendo. E o Brasil passou por uma explosão demográfica no século XX, e as projeções indicam continuidade desse processo no século XXI. Percebam que, ao analisar essa questão aqui, nós precisamos encontrar palavras-chave que nos ajudem a compreender o que cada alternativa está nos dizendo. E sim, Beatriz, a alternativa correta é a letra A. Mas aí a gente tem que pensar, por que é a letra A? A letra A ela já traz argumentos muito corretos sobre a situação atual da população brasileira. O crescimento da população brasileira tende a diminuir no século XXI e é uma tendência. Olha só, isso aqui é muito importante para vocês perceberem. A população brasileira, a população absoluta, está crescendo. Só que ela cresce num ritmo mais lento. Por isso que o crescimento populacional está diminuindo. É que antes o Brasil crescia, digamos, 100 pessoas por ano. Agora o Brasil está crescendo 10 pessoas por ano. Significa que o crescimento continua acontecendo, mas num ritmo menor. Por isso que quando eu digo o crescimento da população brasileira tende a diminuir no século XXI, em razão do aumento da expectativa de vida, nós temos, então, uma diminuição do ritmo de crescimento e não uma diminuição da população, até porque o Brasil não está passando o processo de perda populacional. Nós estamos apenas diminuindo o nosso ritmo de crescimento, tá? Então, por isso, a letra A está correta. E ela vai falar em razão do aumento da expectativa de vida. A expectativa de vida brasileira está batendo quase na casa dos 80 anos de idade. Isso significa que a saúde no Brasil melhorou. Isso significa que nós temos mais qualidade de vida. Do envelhecimento da população. Por que a população está envelhecendo? Porque ao passo que nós vamos desenvolvendo, nós percebemos que os métodos contraceptivos estão sendo mais utilizados, nós percebemos que a taxa de fecundidade, que é o número de filhos por mulher, está decaindo. O Brasil está batendo mais ou menos ali na casa dos 1,6 filhos por mulher. Significa que para cada Joana que não tem nenhum filho, tem uma Mariazinha com 3. Isso antigamente, em 1940, por exemplo, a taxa de fecundidade batia na casa dos 6 filhos por mulher. Onde para cada Joaninha que não tinha nenhuma filha, tinha uma Mariazinha com 12. Então, há uma mudança de perfil populacional muito grande no Brasil por conta desse desenvolvimento socioeconômico que vem acontecendo no Brasil nos últimos anos. A qualidade de vida melhorou. Ah, Paulo, ainda tem muita violência, tem pobreza, tem desigualdade social. Tem, mas antes era mais. O fato é esse. Então, a letra A ela já explica muita coisa, ela está bem na cara como a opção correta, mas eu tenho que entender o porquê. Porque aí a gente vai compreendendo o conteúdo também
do envelhecimento da população e da queda drástica das taxas de natalidade, que é a decorrência da taxa de fecundidade. A gente tem que sempre lembrar, quando a gente analisa uma questão como essa, deste gráficozinho aqui, ó, que eu amo, desculpem aí pela minha falta de manejo. Este gráfico aqui, ó, é o gráfico da transição demográfica. O que ele mostra para a gente? Ele mostra o seguinte: em vermelho está a taxa de natalidade, em azul a taxa de mortalidade, e em verde o crescimento vegetativo. À medida que os países vão se desenvolvendo, eles vão variando nessa taxa. Todo país começa aqui, ó, com a taxa de natalidade e mortalidade alta e um crescimento vegetativo bem baixo. E à medida que vai morrendo menos gente, a expectativa de vida aumenta, o que acontece com o crescimento vegetativo? Ele sobe. Foram esses anos aqui, ó, entre 1970 e 2010. Nós tivemos um grande crescimento populacional no Brasil. A partir de 2010, olha a queda aqui, ó. Que queda foi essa? A taxa de natalidade, ó, teve uma queda brusca. Por isso, a gente tem essa mudança de perfil. Todos os países passam por isso. E aí, são até hoje 4 fases. Essas 4 fases estão divididas na fase 1, pré-transição, fase 2, explosão demográfica, fase 3, uma depressão demográfica, vamos dizer assim, ou uma desaceleração demográfica, uma fase 4, que é a estabilização demográfica, que, ou seja, a população envelheceu demais. É o caso de países como o Canadá, a Rússia, a Alemanha, o Japão, países que passam por grandes problemas devido ao envelhecimento populacional. Eu acredito que vai por aí. Professor, não seria 2,1 filhos por mulher? Ô, Mário, a última análise que eu vi do IBGE datava para 2025 cerca de 1,65 filhos por mulher. Eu posso estar enganado. Mas, mesmo que seja 2,1 filhos por mulher, o que eu acredito que ainda é alto, tá? Eu acho que é menos, é um número baixo, né? A gente percebe que o Brasil está com um número muito baixo na taxa de fecundidade. Isso é preocupante para os próximos anos. Apesar de que o Brasil tem um grande motor, que é a sua grande população. Países superpopulosos têm mais facilidade em manejar a sua população, tá? Diferentemente de países com pouca população absoluta, que é o caso da Alemanha, por exemplo, da Rússia, que não vão ter essa facilidade aí no manejo, beleza? Galera, aí agora é aquela hora que eu pergunto para vocês. Possuem alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa? Se não tem dúvida, mandem um joinha para mim, para eu ver que está tudo certo. Se tem dúvida, pode mandar no chat, fique à vontade, tá? Beleza, então vamos continuando aqui. Por quê? Porque nós precisamos também falar sobre migração. E como que a migração pode vir para a gente, pessoal? Seguinte, quando a gente fala de migração, antes da gente ir para a questão em si, nós precisamos destacar alguns pontos, que são alguns modelos de migrações. As migrações pendulares, a migração de transumância e a questão dos... Aqui embaixo ficou ruim. Dos refugiados. Essas 3 questões de migração são importantes para a gente analisar. Por quê?
Porque são 3 tipos de migrações que acontecem no Brasil e no mundo com constância, e que aparecem geralmente nos vestibulares seriados. Beatriz, a nossa aula tá para ir até às 8h50, mais ou menos. Pode ser que acabe um pouquinho antes, um pouquinho depois, mas a previsão é de 50 minutos de aula, tá? E nós percebemos o seguinte: esses conceitozinhos de migração geralmente são os que mais aparecem. O que é a migração pendular? Vamos pegar um exemplo aqui. Belo Horizonte, uma cidade que fica numa grande região metropolitana, no centro de uma grande região metropolitana, uma metrópole, e ela tem uma grande demanda de emprego que não comporta toda a população das cidades. Então, o que vai acontecer? Essa cidade, ela precisa de mão de obra de outros locais. As cidades ao redor, chamadas de cidades dormitório, fornecem essa mão de obra para a cidade de Belo Horizonte. Então, ali nós temos a migração pendular acontecendo. Uma pessoa mora, sei lá, em Santa Luzia, e todos os dias ela faz o percurso da sua casa para o trabalho, do trabalho para casa. Ela sai de Santa Luzia, vai para Belo Horizonte, trabalha, depois do serviço, ela volta para casa. E em casa ela vai apenas tomar banho, jantar e dormir. Basicamente. Acordar, escovar o dente, tomar um banho e sair para o trabalho de novo. Então ela faz uma migração pendular. Isso lembra um pêndulo daqueles relógios antigos que fazem o tic-tac, que vão e voltam constantemente. A migração pendular, então, é configurada neste formato. Lógico que isso também pode ocorrer no interior do Brasil, tá? Não só nas regiões metropolitanas, mas é mais comum nessas regiões. A transumância, ela parece um pouco com a migração pendular, porque ela também envolve questões de trabalho, tá? Mas ela está mais caracterizada, primordialmente, a migrações sazonais por conta de pastoreio. Então, em regiões como, por exemplo, na Mongólia, é muito comum você ver até hoje pastores que moram próximo das montanhas e no período de inverno eles descem para a região sul, onde vão ter pastagens verdes para suas ovelhas, para que elas possam se alimentar. E ficam ali durante o período de inverno. Chega a primavera, o que eles fazem? Voltam para as montanhas novamente com as suas ovelhas. Então, uma migração sazonal. Isso pode ocorrer, por exemplo, também com os boia fria aqui no Brasil. Chegou a época da safra, sei lá, do café, e essas pessoas saem de suas cidades, vão para regiões onde terão essa safra de café, ficam lá, moram lá durante o período de safra, e quando a safra termina, elas retornam para sua cidade de origem. Isso é uma migração de transumância, tá bom? Pode acontecer outros fatores trabalhistas que promovem a transumância. Já a questão dos refugiados, aí é uma questão que nós vamos pegar aqui na migração e jogar lá para a geopolítica, porque pode aparecer alguma coisa associada à questão dos refugiados lá, é o seguinte: pessoas que saem de seus países de origem e vão buscar refúgio em outros países por conta de terremotos, atividade vulcânica, fortes tempestades, furacões, tsunamis, qualquer evento meteorológico ou tectônico possa afetar de forma drástica a população, eles fogem desses lugares à procura de abrigo, tá? Ou por questões relacionadas à fome, à economia em decadência, a ditaduras, a guerras, a conflitos civis, pessoas, então, que fogem de seus países por conta dessas questões. Recentemente, no Brasil, nós tivemos o acolhimento de vários venezuelanos que fugiram da crise humanitária vivida desculpem, pela Venezuela durante esse período. Tá? Então, nós vamos ter isso acontecendo a todo momento. Beleza? Pessoal, alguma dúvida sobre esses 3 modelos de imigração? Querem perguntar alguma coisa? Tá tudo certo? Tudo ok? Se tiver certinho, manda joinha para mim.
eu saber que está tudo bem, que está tudo ok. Vamos falando aí. E ó, chuva de joinha. Muito obrigado, galera. Vocês são demais. Obrigado pela participação. E continuando aqui, nós vamos percebendo, então, que o processo de imigração ele ainda pode ter aquela noçãozinha básica, e com certeza vocês conhecem, que é a questão da emigração barra imigração. E aí é só vocês lembrarem a respeito do ponto de vista de quem está migrando, tá? Como assim? Se eu sou o cara que está saindo de um país para outro, do país que eu estou saindo, eu sou imigrante. No país que eu estou chegando, eu sou imigrante. Em relação aos países, é só a gente pensar. O cara que está saindo, ele é imigrante, e o cara que está chegando, ele é imigrante. Laiane não entendeu muito bem transumância. Vamos lá de novo. Transumância é uma migração é, sazonal. Laiane, você é de qual cidade? Me conta aí. São Geraldo, aqui pertinho de Viçosa. Que legal. Olha só. São Geraldo, vamos lá. Vamos pensar aqui. Vai ter uma construção. Não vai ter uma construção, não. Uma colheita de milho lá em Visconde do Rio Branco. E para o povo de São Geraldo, é uma região mais distante lá dentro da cidade, uma área rural mais afastada. E a galera de São Geraldo, o povo de São Geraldo, 6 pessoas, foram chamadas para trabalhar lá durante a colheita desse milho. Digamos que a colheita vai durar um mês. Então as pessoas vão sair de São Geraldo, vão para essa propriedade rural em Visconde do Rio Branco, vão permanecer lá enquanto tiver esse processo de colheita. E assim que finalizar a colheita, eles voltam para São Geraldo. Isso é uma migração de transumância. Por quê? Porque eles migraram para Visconde do Rio Branco, ficaram lá um período, e agora, depois desse período da colheita, eles voltam para São Geraldo novamente. Foi uma migração temporária. Não ficaram lá muito tempo. Eles foram lá, ficaram um tempinho, e depois retornaram para São Geraldo novamente. Foram para uma questão de trabalho temporário. Entendido agora, Laiana? Laiane? Não, que é isso. Estou às ordens de todos vocês. Quem tiver mais alguma dúvida, pode perguntar, pessoal. Fiquem à vontade. Vamos para a questão? As migrações de saída e entrada, tendo o Brasil como país de referência, olha só, Brasil como referência, mostram a diversidade e a complexidade das migrações no século XXI. Enquanto país do sul global, o Brasil apresenta diversos movimentos migratórios na escala internacional. Assinale a opção correta relacionada às migrações internacionais que tem o Brasil como espaço de saída ou de entrada de imigrantes. Então, nós podemos falar da saída ou entrada de imigrantes relacionadas ao nosso país. Tá? Então, vamos lá. Letra A. O isolamento secular do Brasil em relação à América Latina resultou em pouca presença de brasileiros nos países vizinhos. Ou seja, o Brasil tem um isolamento de falta de conhecimento dos demais países e, por isso, ele não tem tantos brasileiros, nós não temos tantos brasileiros morando naquela região, nessa região da América Latina, nos outros países. A imigração de brasileiros revela equidade em relação às questões de gênero.
Em geral, há um equilíbrio na saída de homens e mulheres para outros países, principalmente no norte global, ou seja, o número de mulheres e de homens que saem é basicamente o mesmo, nós temos uma equidade, vamos lembrar que as mulheres são cerca de 51% da população brasileira. Então, será que a gente tem o mesmo número, ou nós podemos afirmar com toda certeza que nós temos basicamente o mesmo número de mulheres e homens saindo, ou seja, que tem até mais mulheres do que homens saindo para o exterior? Se o Brasil é o destino de imigração que atrai populações de países do Sul, como Haiti, Venezuela, Bolívia, e uma pluralidade de fluxos provenientes da África. Opa, aqui não tem nada de errado. Ó. Principalmente para quem é de Viçosa e região, ó, nós vemos muitos sul-americanos, latino-americanos em geral, e também povos africanos de língua portuguesa aos montes aqui em Viçosa, né? Principalmente, claro, por conta da presença da Universidade Federal, que é o lugar que todos vocês aqui querem estar, né, nos próximos anos, principalmente em 2027. Então, letra C, ok, não vejo nada de errado nela. Não, o Brasil realmente atrai pessoas, populações desses países. Mas vamos ver se tem alguma que está melhor explicada e tentar entender aí esse contexto. A entrada de estrangeiros no Brasil tem por destino final as cidades de fronteira, ao longo do vasto território brasileiro. No geral, os migrantes estrangeiros buscam cidades do sul e do sudeste brasileiros próximas às fronteiras do Brasil. Gente, tem cidade do Sudeste próxima a fronteiras do Brasil? Nós temos cidades do Sudeste, pensa, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, perto de fronteira de onde? Letra D, até agora, até a mais errada de todas aí. Né? As cidades médias nos estados do Mato Grosso, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo têm se tornado atrativas para a entrada de imigrantes estrangeiros no Brasil, pois oferecem empregos em larga escala, tanto no setor de serviços quanto na agroindústria. Galera, isso aqui é um perigo, essa letra E. Por quê? Porque essas cidades médias podem até oferecer esses empregos. Até haver realmente um interesse, tal, pode acontecer isso, e tá tudo bem se acontecer, mas o problema é o nomezinho aqui, ó, larga escala. Não há larga escala, galera. Não há oferta em larga escala para estrangeiros trabalharem principalmente na agroindústria brasileira. Não existe isso. Então, a única alternativa que pode estar correta é a letra C. Percebam, então, uma coisa interessante aqui. A Sebrasc, baseada nessas duas questões que nós fizemos até agora, ela gosta de ser bem incisiva, tá? Naquilo que ela propõe no quadro de questões que ela oferece. Então, prestem muita atenção nisso, tá? É importante demais que vocês percebam essas nuances. Por quê? Porque pode chegar lá na prova do PASES e a gente ter uma questãozinha parecida com essas daqui, tá? Neste modelo de questão, beleza? Então, fiquem de olho aberto em relação a esse tipo de questão que vai aparecer para vocês lá. Tranquilo? Isso, Beatriz, é isso mesmo. Parece que as questões são muito diretas. Ou é ou não é, vai para rachar. E aí vamos basear um pouquinho na banca do ano passado, naquilo que vocês viram da prova do ano passado, nas questões de geografia. As questões foram muito diretas. Eu lembro de uma questão de movimento de rotação ou translação, agora eu não vou lembrar qual dos dois movimentos que era. Era tipo assim, o movimento responsável pela giro da Terra em torno do Sol, que dura 365 dias e que é responsável pelas
Mudança das estações do ano? Pum, aí estava lá, translação. Muito direto, tá? Mas aqui, o Yasmin, São Paulo que ele está se referindo ao estado, tá? Não é São Paulo capital. São Paulo estado. Cidades médias do estado de São Paulo, nesse caso aqui. Beleza? Pois é, Laiane. Ninguém esquece. Por quê? Porque eu fiquei sem acreditar quando eu vi que essa questão caiu no PAS ano passado. Fiquei sem acreditar. E aí, qual que é o problema? E aí é uma coisa que a gente precisa trabalhar para o PASES, tá? Nós somos cobaia. Vocês, então, são cobaia da cobaia, porque vocês são os primeiros, os pioneiros nesse processo. Então, podem vir questões muito diferentes para vocês esse ano, em termos de estrutura. Então, a gente precisa tentar entender como que a banca constrói as questões. E aí eu trouxe até questões mais complexas para a gente trabalhar nesse sentido. Na verdade, nem tão complexas assim, às vezes. Por quê? Porque a Sebrasp já cobrou isso aqui. A Sebrasp já teve a cara de pau de cobrar em concurso uma questão que só tem essa frase. Deviam dar uma colher de chá. É lógico. Não, e eu acredito que o PASES 1 foi uma colher de chá para vocês no ano passado, não foi tão difícil. Além do fato de que o número de candidatos por vaga para vocês foi baixo. Então, vocês têm chances de passarem em cursos mais difíceis de entrar, com notas ou com um desempenho não tão alto assim. Nós vamos ver pessoas, isso que eu escrevo para vocês, isso eu garanto para vocês, no final do ano que vem, para começo de 2027, nós vamos ver pessoas que podem ser um de vocês, ou alguns de vocês, que vão passar em medicina com notas razoavelmente baixas, ou com um desempenho muito mais tranquilo do que quem vai fazer o Enem de forma direta. Vocês vão se surpreender. Tem muita gente passando em ciência da computação, em direito, em engenharia elétrica, nos cursos mais difíceis da UFV, com uma tranquilidade muito maior do que se teve lá no Enem apenas. E a vantagem também que vocês têm. No ano que vem, vocês não vão ter que fazer Enem e PASES 3. O PASES 3 é o próprio Enem, então vai se colocar uma situação para vocês muito mais tranquila, né? A respeito, então, aqui da questão que a gente trabalhou com migrações. Alguma dúvida, pessoal? Se não tem dúvida, é aquela chuva de joinhas que eu gosto. Se tem dúvida, pode vir para o chat que eu estou à disposição de vocês. Tranquilo? Não, beleza, então, obrigado. Obrigado pela participação, galera. Olha só uma perguntinha bem direta da Sebrasp para a gente. A globalização caracteriza-se por vários aspectos, entre os quais se inclui. Então, quer saber um aspecto da globalização. O que é a globalização? Então, vamos tentar resumir um pouquinho. Globalização é um fenômeno de aproximação cultural e econômica promovida entre os países, principalmente por conta dos avanços dos meios de transporte e dos meios de comunicação. Quanto mais esses dois setores avançam tecnologicamente, maior é a integração entre os países. Tá? E essa integração vai alterar a cultura, vai alterar a economia, vai promover uma nova nuance. Dentro de que sentido? Vamos lá, então, para as alternativas. O fechamento das fronteiras nacionais como forma de defesa das economias globais? Não, pelo contrário. Os blocos econômicos estão aí para mostrar que há uma maior integração, apesar da gente perceber que há algumas controvérsias ultimamente nesses quesitos. O desestímulo da formação de blocos econômicos regionais e continentais, pelo contrário, tá, pessoal?
há um grande fomento dos blocos econômicos. Os blocos econômicos só crescem, tá? Cada vez mais. Há um maior desenvolvimento dos blocos econômicos no mundo afora, beleza? Então, podem ficar tranquilos em relação a isso, que sempre vai ter bloco econômico fortalecendo. Pelo menos não é uma tendência da gente ver enfraquecimento de blocos econômicos. O uso constante da ciência e do conhecimento, ok, que demanda incessantes inovações tecnológicas. Tá, tá. Tem nada a reclamar desse daqui não, depois a gente volta nele. O fim do uso do dólar como principal moeda, tem gente que quer isso. Inclusive o BRICS é um acordo econômico multilateral, né? Não chega a ser um bloco econômico, né? Mas o BRICS, foquem nesse nome, pode ser que ele apareça para vocês na prova, tá? BRICS significa Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, mas hoje nós temos outros países que fazem parte desse acordo multilateral econômico, como Irã, Arábia Saudita, Etiópia, Emirados Árabes, Egito, que estão dentro deste contexto juntos aí, tá? Nossa, minha voz deu uma travada aqui. Desculpem. E a letra E, vamos ver se ela diz algo que nos deixa em dúvida. A exclusão econômica de diversas regiões do planeta por não terem matéria-prima e possibilidade de produção. Opa, não. Acontece exclusão econômica, tá? Acontece. Mas geralmente a exclusão econômica é por conta da matéria-prima. Países que são na divisão internacional do trabalho têm como função a promoção e a venda de matéria-prima, geralmente são excluídos porque não tem dinheiro, não tem grana, não tem economia suficiente para poderem participar da globalização. Por quê? Você precisa investir em tecnologia. Se você só vende matéria-prima, você não tem dinheiro para investir em tecnologia. O Brasil é um dos 10 países mais ricos do mundo, mas o Brasil não é um grande desenvolvedor de tecnologia. Logo, o Brasil não participa de uma forma incisiva do processo de globalização como outros países. Então, a gente vai ver essas nuances acontecendo, essas diferenciações. Beleza? Então, com certeza, né, galera, só pode ser para nós aqui a letra C. Vai, meu filho, copia. O danado não quer copiar. Ah, agora foi. Aí, pode ser a letra C. Dúvidas, galera? Perguntas? Algo a dizer? Não? Então tá bom, mandem joinha se tá tudo ok, para eu saber que tá tudo bem com vocês. Tá tudo demais. Vamos que vamos. E aqui na geopolítica, hein? Eu acredito que a globalização ela tem a capacidade de absorver a geopolítica numa questão. E por isso, muito provavelmente, a questão vai estar envolvendo mais globalização, tá? Dei um espirro ali, pessoal. Mas a gente pode falar de dois conflitos geopolíticos que poderiam aparecer na prova para vocês, que é o conflito árabe-israelense, tanto num teor histórico quanto num teor mais recente, e o conflito Rússia-Ucrânia, que gerou grandes consequências aí para o mundo nos últimos anos, tá? Eu acredito mais nesse daqui, por isso eu trouxe para vocês
Vamos lembrar do contextozinho rapidinho? Israel, historicamente, né, o povo de Israel, o povo judeu, vivia ali onde é a Palestina. Houveram algumas diásporas e voltas desse povo, né? Uma diáspora para o Egito, voltaram do Egito. Uma diáspora para a Babilônia, voltaram para da Babilônia. E ali, mais ou menos 60 anos depois da morte de Jesus Cristo, houve outra diáspora e nunca mais voltaram os judeus para aquela terra, que foi ocupada 500 anos depois pelos povos árabes em geral, os palestinos. E esses palestinos ocuparam essa terra e viveram ali por 1.500 anos, mais ou menos, sem serem incomodados pelos judeus. Em 1900, no final do século XIX, na verdade, começo do século XX, houve um movimento de aproximação desse povo. E esse movimento fez com que vários judeus começassem a ter uma tendência de recuperação da sua cultura, da sua história, e começaram a voltar para a Palestina e ir morar naquela região. Só que acontece que naquele tempo o Império Turco-Otomano tomava conta daquela região, né? Ele era um império que governava aquela região, os árabes que viviam lá eram submissos a esse império, então ali começou-se um conflito. Quando vem a Segunda Guerra Mundial, a Primeira Guerra Mundial, o Império Turco-Otomano perde o controle para a Inglaterra, e depois da Segunda Guerra Mundial, a Inglaterra passa esse controle para a ONU, e a ONU precisa, então, dividir esse território. E ela coloca ali mais ou menos 53 a 47 para Israel e Palestina, só que a Palestina não aceita. Os palestinos, então, começam uma guerra, guerra que foi conhecida como a Guerra da Independência de Israel, ou Nakba, o fim, ou a destruição para os palestinos. E de lá para cá, nós temos várias guerras, né, como a Guerra dos Seis Dias, a Guerra do Yom Kippur, o atentado agora de 7 de outubro de 2023, vários conflitos entre Israel, não só a Palestina, como também outros países do Oriente Médio. Esse conflito que dura até hoje teve vários capítulos, mas o mais grave é realmente o conflito entre o Estado de Israel e o Hamas, que é um grupo político que controla a faixa de Gaza, que é a área onde tem mais tensões. A Palestina é dividida em duas partes, né? A faixa de Gaza e a Cisjordânia, que é comandada pelo Fatah. O Fatah é mais moderado, não tem tantos problemas quanto o outro. Então vamos lá. O conflito Israel-Hamas fez revigorar a discussão do aspecto expansionista territorial israelense, no que suas lideranças políticas, militares e religiosas mais ortodoxas reivindicam ser o seu direito de autodeterminação em seu solo pátrio, razão pela qual defendem a colonização de áreas até então ocupadas desde a longa data pelos palestinos. O movimento que tem tais conotações territorialmente expansionistas é denominado de sionismo, é o nome desse movimento que eu expliquei para vocês anteriormente, tá? O movimento sionista é o movimento que vai trazer, então, esse resgate da cultura árabes-israelense, desculpa, dessa cultura israelense, judaica, tá? Vai fazer com que esse povo venha para cá. Esse é o nome do movimento. Bom, semitismo, na verdade, antissemitismo, é um sentimento de ódio aos judeus. Assimilação, nada a ver aqui. O movimento do judaísmo é a religião judaica, Fordismo é um modelo de produção industrial, não tem nada a ver. Tá? Sionismo, Beatriz, é aquele movimento que eu expliquei lá no começo, que os judeus começaram a se juntar pelo mundo afora para tentar resgatar a sua noção de cultura, de povo, de irmandade, tá? De resgate histórico do que é ser judeu, e resolver, então, ó, meter o pé e voltar para a sua casa de origem, vamos dizer assim, tá?
Então aí o pessoal começou a voltar para a Palestina depois de mais de quase 2000 anos e ocuparem novamente aquela região. Ok? Tranquilo para você? Conseguiu entender, Bia? Se tiver alguma dúvida, pode perguntar ainda, tá? Estou à sua disposição, Bia. E demais colegas também. Vamos lá para a próxima. Aqui a gente entra. Isso, exatamente isso, Bia. Exatamente isso. Uma tentativa de resgate da origem e cultura. Exatamente. Muito bem explanado. Vamos para a próxima aqui, falar de espaço agrário. Galera, vamos só lembrar aqui de duas questões, porque a gente pode, talvez, na prova, encontrar uma questão que trabalhe espaço agrário e espaço urbano juntos. Principalmente se, por acaso, a prova tratar esse termo aqui, ó, êxodo rural. O êxodo rural pode sim ser um tema que vai abarcar uma interdisciplinaridade entre questões agrárias e questões urbanas, entre espaço agrário e espaço urbano, que é uma consequência do outro. Vamos lembrar o que aconteceu então. No Brasil, durante a década de 50, 60, 70, houve um movimento de fortalecimento industrial nas cidades e de mecanização no campo, chamado de Revolução Verde. Então, nós tivemos uma revolução industrial na cidade, uma revolução verde no campo. Só que elas tiveram efeitos diferentes para a população. Vamos entender. A Revolução Verde, que é o processo de mecanização do campo, ela substituiu a mão de obra, que antes era humana, para uma mão de obra industrial, maquinária, né? Então, nós tivemos aí uma mudança de perfil. Essa mudança de perfil fez acontecer um processo de migração do homem do campo para a cidade, o êxodo rural. Desempregados, sem condições de trabalhar nas cidades, na zona rural, eles vão trabalhar nas cidades, tá? Ao passo que a cidade que estava se industrializando precisava de mão de obra. Então, a industrialização acolheu essas pessoas nas suas respectivas áreas de trabalho. O problema foi que a migração, saída do campo para a cidade, juntamente da migração Nordeste-Sudeste, foi muito forte. E aí ocasionou problemas de saturação populacional, a macrocefalia urbana nas grandes cidades. E as cidades ficaram barrotadas de gente, não tinha infraestrutura para acolher tanta gente assim. Essa é um termo, o êxodo rural, então, é um conceitozinho da geografia que pode pintar lá na prova para vocês, tá? Então, vamos lá para a questão para ver se fala alguma coisa sobre isso ou não. Falando mais sobre estrutura latifundiária. Então, a gente pode discutir outros pontos aqui. A estrutura agrária latifundiária do Brasil está no germe, ou seja, no cerne, no começo, de diversos conflitos relacionados à posse da terra ao longo da história do Brasil. Então, estou falando mais sobre uma outra coisinha aqui, ó, que é a busca pela reforma agrária, tá? Vamos ver. A respeito desses conflitos, assinale a opção correta. A posse de terra foi assegurada aos indígenas da América Portuguesa pelos jesuítas a partir do regimento dos índios. A Lei de Terras de 1850 representou um avanço legislativo ao distribuir as terras devolutas do Brasil
ao império para o pequeno produtor. Com certeza foi isso. A partir de 1946 surgiram as ligas camponesas, ok. Ligas camponesas, só para vocês terem noção, deram origem, por exemplo, ao MST, tá? Movimento dos Trabalhadores Sem Terra. Movimento Social dos Trabalhadores Sem Terra. Associações de trabalhadores rurais que lutavam por reforma agrária. Aqui, ó. Ela aqui, ó. O que é a reforma agrária? Redistribuição de terras. As terras no Brasil possuem uma grande concentração, tá? Mais de metade das terras do nosso território estão na mão de apenas 1% da população, isso é um absurdo, e precisa ser reformado, ou seja, precisa ter uma redistribuição de terras. Foram posteriormente apoiados pelo regime militar. O regime militar, então, apoiou a Liga Camponesa. O regime militar acabou com as ligas camponesas, que voltam a surgir só no final da década de 80 com a redemocratização. Influenciada pela teologia da libertação, que é uma teologia dentro da Igreja Católica, a Comissão da Pastoral da Terra foi fundamental para o desmantelamento dos sindicatos ligados a trabalhadores rurais. Letra E, para combater o avanço da pecuária na floresta amazônica, Chico Mendes reivindicava uma reforma agrária, cujo principal foco era a criação de reservas extrativistas. E aqui, pessoal, a gente já pode caracterizar essa letra E, porque um dos aspectos relacionados, tá? Que a gente pode lembrar, por exemplo, de Chico Mendes, que era aquele grande defensor das terras lá no norte para a exploração da seringueira, a exploração do látex, era que a gente tivesse reserva extrativista para que as pessoas pudessem participar do processo. Sim, Laiane, ela precisa de um conhecimento mais específico, por um lado, mas você pode ir, por exemplo, por eliminação. Por quê? Porque a letra D, eu esqueci até de marcar, a teologia da libertação não foi fundamental para o desmantelamento dos sindicatos, ela reforçou os sindicatos. A reforma agrária não foi apoiada pelo regime militar. A lei de terras não era um avanço legislativo para o pequeno produtor. Aqui a gente tem um conhecimento de história e geografia maior e a gente consegue fazer, né? Os jesuítas não ajudaram ninguém nesse sentido, né? Não ajudaram os índios nesse sentido no começo. A gente pode ir por eliminação nesse caso aqui. Ô, Lucas, partes, né? Porque o regime militar, ele, na verdade, ele quase que surge por conta da tentativa de reforma agrária do João Goulart. Né? Por quê? Porque a tentativa de reforma agrária, ela soa meio comunista, entendeu? E aí, naquela época, era um período de Guerra Fria, o Brasil era apoiado pelos Estados Unidos, então a gente não teve isso acontecendo, entendeu? Então, na verdade, o regime militar, no fundo, ele era contra a reforma agrária, nesse processo. Ok? Pessoal, alguma dúvida? Perguntas? Se não tem dúvida, pode mandar joinha aí. Essa questão é meio interdisciplinar? Sim, meu. Ela é. Apesar dela trazer aspectos bem geográficos, ela traz uma noçãozinha de história aí no meio, tá? Sim, ela é um pouco interdisciplinar. Pessoal, uma coisa que vocês precisam ter noção é o seguinte: só com interpretação de texto vocês não vão para essa prova, tá? Não vão. Tem que puxar um pouquinho do conhecimento escolar de vocês, aquilo que vocês estudaram ao longo do ano, tem que puxar um pouquinho da memória, tá? E vão cobrar de vocês isso. Laiane, pode falar, fica à vontade.
Então tá bom, pessoal, bora lá. Vamos. Não, sem problema, tranquilo. Pensou sem querer, tá de boa. Vamos para a última questão, então, para a gente finalizar nossa aula. Pessoal, desculpem pelo alongamento um pouquinho aqui. Vista como, agora a questão mais urbana, vista como uma forma de organização do espaço pelo ser humano, a cidade pode ser considerada como uma expressão concreta dos processos sociais na forma de um ambiente físico construído sobre o espaço geográfico. Ok, tranquilo. A partir da concepção do autor sobre a construção desse tipo específico de geográfico, julguem os itens a seguir. Então, específico, imagino que de espaço geográfico, tá? Tinha uma palavra espaço aqui. Local, o que é uma cidade? Tá? Local onde os processos sociais produzem forma, movimento e conteúdo, originando uma paisagem uniforme na organização espacial da metrópole. Cara, isso aqui, ó, tá? A gente já pode, ó, esse tipo de palavrinha, eliminem da vida de vocês. Sempre vai estar apenas, exclusivamente, esquece. Número 2, área de acumulação de capital, onde as condições para a reprodução da força de trabalho podem mais plenamente ser realizadas. Sim, nós temos mais formas de trabalho na cidade que no campo. Espaço onde emerge a metrópole moderna, produto da economia do mercado afetada pela industrialização e por uma complexa sociedade estratificada. Ou seja, nós temos vários estratos de sociedade. Não é nada uniforme, pelo contrário. Tá? Então, a gente vai levando para esse lado aí. Beleza? Pessoal, visto isso, dito isso, nós temos aqui, ó, alternativa número 2, ó, letra E, dando aqui as características. Tá? Vamos ver se tem alguma dúvida aqui, galera, sobre a questão. Se não tiver dúvida, manda joinha. Se tiver dúvida, vem de chat. Já tem algumas perguntinhas aqui. Vamos lá. Geopolítica eu não estudei esse ano. Tem alguma dica? Olha, a dica é você focar principalmente nas questões a respeito dos Estados Unidos e o tarifaço sobre o Brasil e esse conflito econômico que está havendo aí, tá? Sobre Israel e Palestina, questão do Oriente Médio, eu acho legal, questão do petróleo em geral, e também sobre Ucrânia e Rússia. Se você for com esses três, você vai se dar bem em geopolítica. Você acha que ainda dá para dar uma revisada essa semana no edital? Pergunta da Vitória. Vamos fazer isso, tá, Vitória? Inclusive, nós vamos olhar basicamente junto com o professor Renato, na aula de matemática, nós vamos ter um tempinho para dar uma revisada no quadro do edital. Lógico que em questão de edital e conteúdo, né, aqui a aula de hoje abarcou todos os conteúdos de geografia que nós vamos trabalhar, tá? E até uma coisa que eu queria falar para vocês é o seguinte: eu tentei, né, outros professores para a gente fazer mais disciplinas e abarcar melhor ainda o edital, mas nós vamos ter aula de matemática e de química, filosofia e sociologia, tá? Essa semana ainda. Então, amanhã nós temos filosofia e sociologia, na quarta, química, na quinta, matemática, com uma revisada dos processos do edital, que são mais importantes. Beleza? E a pergunta da Yasmin, prof, tem alguma prova de alguma universidade que você acha que é mais a cara do PASES? Se você encontrar questões, provas, dos vestibulares antigos da UFV, esses são mais a cara do PASES. Uma outra prova é a prova do vestibular seriado da UNB, tá? A Sebrasp é quem promove a prova da UNB. Então, é uma boa dica ver as questões da UNB, vestibular seriado da UNB, tá? Mais parecido com o que vai cair no PASES. PISME,
O SASE, que é aquele da UFVJM, já não são tão parecidos assim, tá? Miguel, indica algum professor de história no YouTube para dar uma revisada? Canal Parabólica. Cara, canal Parabólica é top. História, filosofia e sociologia, canal Parabólica. Geografia, eu indico o canal Geo Brasil, muito bom também, tá, Miguel? Só um segundinho aqui, pessoal. Vai dar uma travadinha aqui, vocês não reparam, não? Então, vou precisar fazer uma coisinha aqui. Não saem, tá? Só para a gente finalizar. Voltei. Vamos lá. Beleza. Sobre as dicas, vocês entenderam? Tranquilo? Vitória, queria saber isso também. Yasmin estava procurando questões. Ok. Então, história parabólica é ótimo. Eu também acho. Laiane parabólica, ótimo. Seriado da UFVJM também é similar? Não acho tão similar, não, Esther. Até porque, assim, o SASE e o PISM são bem diferentinhos, tá? Vamos descobrir como vai ser o PSAS agora também. Eu acredito que os seriados são bem complexos e diferentes, cada um com suas especificidades. O que mais parece é o da UNB, porque é a mesma banca, tá? Ah, ok, ok. O PAS da UFLA também não é tão parecido assim. Cada um é muito específico. Pessoal, mais alguma dúvida? Perguntas? E aí é o seguinte, galera. Quem tiver mais dúvida, pergunta, pode me procurar no Instagram, pode me procurar no WhatsApp, no privado, eu vou estar respondendo vocês lá, a gente continua conversando. Amanhã nós temos mais aulas, 8 horas, comigo de novo, tá? Filosofia e Sociologia. Espero que vocês tenham gostado, curtido, aproveitado. Um beijão no coração de vocês. Até a próxima. E eu fui. Valeu, gente!